Combatendo as obras da carne à luz da palavra de Deus. Combatendo as obras da carne. O Carnaval é uma festa que acontece em várias partes do mundo, e a Bíblia nos incentiva a viver uma vida centrada nos mandamentos e estatutos que Deus estabeleceu para o seu povo. Todos sabemos bem que o Carnaval é uma festividade carnal, que acaba promovendo o excesso e a busca desenfreada por prazeres passageiros. Por isso, é muito importante lembrar da palavra de Deus, que nos chama para ser o sal da terra e a luz num mundo cheio de escuridão. A Bíblia nos lembra que a vida aqui é passageira e que a nossa verdadeira satisfação e felicidade estão em um relacionamento profundo com Deus. Em vez de correr atrás daquela alegria momentânea que o Carnaval oferece, podemos buscar a plenitude espiritual e a paz que só Deus pode dar. Vale a pena pensar nisso. Também é importante pensar em como as nossas atitudes durante o Carnaval afetam quem está à nossa volta, principalmente aqueles que podem ser influenciados negativamente por comportamentos irresponsáveis ou pecaminosos. Precisamos refletir sobre o exemplo que estamos dando e como nossas ações podem impactar a vida de outras pessoas e a forma como elas enxergam a fé cristã. Pensar no Carnaval a partir da Bíblia nos ajuda a examinar a nossa participação nessa festa com um olhar espiritual. Nos desafia a avaliar se o que fazemos e como nos comportamos durante o Carnaval está de acordo com os princípios bíblicos e se estamos buscando a glória de Deus em todos os momentos. Cada um de nós tem a responsabilidade de tomar decisões que honrem a Deus e reflitam o seu caráter. 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Mateus 26, 41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. João 3, 6. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do espírito é espírito. João 6, 63. O espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita, as palavras que eu vos digo são espírito e vida. Romanos 7, 5. Porque, quando estávamos na carne, as paixões dos pecados, que são pela lei, operavam em nossos membros para darem fruto para a morte. Romanos 7, 21. Acho então esta lei em mim, que, quando quero fazer o bem, o mal está comigo. 22. Porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. 23. Mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento, e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Romanos 8, 1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. 2. Porque a lei do Espírito de vida, em Cristo Jesus, me livrou da lei do pecado e da morte. 3. Porquanto que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. 4. Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Romanos 8, 5. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. 6. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. 7. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem, em verdade, o pode ser. 8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Romanos 8, 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Romanos 8, 13. Porque, se viverdes segundo a carne, morrereis, mas, se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. 1 Coríntios 15, 50. E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Gálatas 5, 13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Gálatas 5, 16. Digo, porém, e andai em espírito,
e não cumprireis a concupiscência da carne. 17. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais as coisas que quereis. Gálatas 5:19. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são em adultério, fornicação, impureza, lascívia. 20. Idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias. 21. Invejas, homicídios, bebedices, glutonarias, e coisas semelhantes a estas, acerca das quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Gálatas 5:24. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Gálatas 6:8. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. 1 João 2:16. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Amém. Se gostou do vídeo, deixe o seu like. Que Deus abençoe a sua vida.